Muito boa tarde, corretoras e corretores. Que alegria estar aqui com vocês nessa live super especial, uma live bem recheada. Hoje a gente vai falar de um assunto que quase ninguém gosta e que faz muito tempo que a gente não fala dele. A gente fala de muita coisa, mas a gente tem falado muito pouco de um produto super importante que ainda é a maior fatia dos negócios do mercado, que é o seguro de automóvel. E a gente tem algumas novidades, algumas atualizações para trazer para vocês. E, claro, né, a gente vai passar por vários temas, a gente não vai ficar centrado num único tema. Nós vamos falar um pouquinho do retorno do produto Auto Itaú para a nossa prateleira. A gente vai falar um pouquinho do cotação para todos, explicar o que é cotação para todos e embarcar um pouco mais vocês nesse tema. Vamos falar de seguro para motos, né? A frota de motos tem crescido muito e a gente percebe aí uma grande demanda por parte de vocês para seguro para moto. Roubo e furto, olha que legal, opção de seguro de roubo e furto para moto. Vamos falar de super alto, e aí essa agenda também tem uma notícia super especial para vocês. Vamos falar sobre vistoria prévia, o que mudou, as atualizações, como a gente está construindo uma jornada aí melhor para vocês poderem trabalhar a vistoria. E a nova plataforma de renovação. Tem assunto, né, para uma tarde inteira, mas como a gente tem uma horinha só, eu chamei alguns convidados especiais para me ajudarem aqui nessa tarde a falar um pouquinho sobre esses temas. Então, Jaime Soares. Muito bem, boa tarde, corretores, corretoras de todo o Brasil. Sempre um privilégio estar com vocês aqui para falar desse automóvel, né, que todos nós amamos, nos dedicamos a ele. E às vezes até a gente não quer falar dele, mas a gente fala sobre automóvel. Não, a gente precisa falar de automóvel. Temos que falar sobre automóvel, porque é um produto super importante para o portfólio de todos os corretores. E é claro, né? A gente que está aqui há alguns anos, a gente é muito apaixonado, ama muito esse negócio. Jaime Soares, o dono do produto Auto Porto, né? Esse produto tão querido aí, tão importante no nosso portfólio. E também temos o Gilmar Pires, que está também participando aqui com a gente, representando a Azul e também trazendo muita novidade da Azul. Não é isso, Gilmar? Oi, Eva. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os corretores. Eu estou aqui diretamente do Rio, aqui é um prazer estar com vocês. E nessa agenda de auto, naturalmente, a gente tem que falar das novidades da Azul. Então, acho que hoje vai ser uma live muito interessante, muito rica, falar desse produto tão importante que é o automóvel da Corporação Porto. Boa tarde a todos. Muito bom, Gilmar. Afinal de contas, a gente tem Porto Lovers, mas também tem Azul Lovers, né, Gilmar? É isso aí. E uma pessoa muito querida, muito especial de todos vocês corretores, eu tenho certeza que muitos de vocês, uma grande parte já teve a oportunidade aí de conversar muito com Marcelo Sebastião, aqui representando a Porto Serviços. Obrigado pelo convite. Aos corretores e corretoras, amigos e amigas aí, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar um pouco aí sobre a evolução do sinistro, o que tem de bom e de inovação aí para vocês e também da parte de assistência. Será um papo muito legal essa tarde. Obrigado. Que legal, Marcelo. Obrigada a você por estar aqui, né? Muito bom ter você aqui com a gente. E agora o meu amigo Felipe Milagres, que olha, gente, estamos quase sócios, né, Felipe? Somos sócios. Somos sócios, né? Somos sócios numa agenda cada vez mais importante, cada vez mais relevante
de atendimento quando a gente fala principalmente do corretor, não é isso, Felipe? É isso mesmo. Obrigado, Eva, pelo convite. Olá, colegas, boa tarde, corretores. É um prazer estar aqui para falar das novidades que não só o atendimento, mas os produtos, a Eva tem patrocinado e evoluído. Então vem muita novidade para aí no nosso papo. Muito bom. E bom, pessoal, como a agenda é longa e a gente tem muito assunto aqui, já deu aqui para dar um gostinho aqui para todo mundo dessa agenda de hoje à tarde, então eu já vou entrar na pauta com o Jaime, né? Jaime tem um pouquinho mais de temas aqui, né, Jaime? Então, Jaime, me fala um pouquinho das novidades para os corretores, quando a gente fala de seguro de auto, quais são os pontos assim que você quer chamar atenção aqui nessa live com os corretores hoje? Muito legal, Eva. De novo, uma grande oportunidade para que a gente possa falar de seguro de automóvel de uma forma mais ampla, né? E seguro de automóvel, que acho que se eu pudesse deixar uma mensagem para os corretores aqui, Eva, nessa tarde, com tantos assuntos, para deixar claro para o corretor, né, e cada vez mais os nossos produtos, o nosso portfólio, eles têm se tornado cada vez mais repletos, né, de cobertura, serviços, benefícios, enfim, para que o corretor encontre, né, o produto mais adequado para o público correto. Então, somos um produto multi-empresa, multiproduto, multi-oferta, tudo para que o corretor possa ter cada vez mais aqui no Grupo Porto um portfólio rico e repleto de opções para que cada público encontre aqui uma oferta adequada. Então, se eu fosse deixar um recado, né, eu deixaria esse, porque os corretores acho que têm o grande privilégio de ter uma vasta opção para poder ofertar para os seus clientes. Eu acho que esse é um ponto importante, Jaime, para a gente dar clareza também para os corretores da nossa estratégia, né? Que a nossa estratégia é dar opção, ter opção, porque para esse portfólio, né, tão grande que a gente tem um cliente ali, né, que tem necessidade daquele produto ou que tem mais aderência àquele produto. E aí, já pegando o gancho, Jaime, fala um pouquinho dessa retomada ou dessa nova, né, configuração, ou de trazer novamente o produto Auto Itaú para o corretor poder trabalhar a cotação desse produto. Legal. Super importante, Eva, a gente poder contar com uma marca tão poderosa, né, como a marca Itaú. E, ó, claro, né, essa marca está à disposição dos corretores para poder fazer uma oferta cada vez melhor aqui para os seus clientes, né? Olha só, né? Quando a gente fala de portfólio, a gente volta só um pouquinho no tempo para dizer que, geralmente, todos os produtos estavam pré-fabricados, tudo pronto, tudo na prateleira. Você tinha poucas opções de customização ou personalização. Então, desde aquele tempo do Henry Ford, né, todo carro podia ser qualquer carro desde que ele fosse preto, né, que é o que existia no tempo. Isso, obviamente, já há muito tempo caiu por terra. A gente tem uma série de personalizações possíveis e você pode constatar, por essa estatística que está aqui na tela, mais de 83% da população quer customizar, quer trazer algum grau de customização para as suas ofertas, né? E não preciso nem dizer, né? Depois do advento da internet, toda essa parte de mobilidade que os celulares nos permitem fazer, os clientes e os consumidores passaram a ser muito mais exigentes do ponto de vista de entender mais as organizações, entender mais os produtos e a partir daí procurar aquele produto que melhor lhe atende, né? E pensando nisso, Eva, olha só, né? A Porto sempre querendo entregar mais opções para os corretores, e não só opções de variedade, né, Eva? A gente vai falar aqui também daqui a pouco sobre cotação para todos, por exemplo. Não é só ter várias ofertas, mas é ter uma oferta para cada cliente e para todo mundo que o corretor consegue trazer para Porto Seguro. A gente respeita muito essa relação. Durante muito tempo a gente acabou não gerando uma oferta como deveria, mas acho que é isso, né, Eva? A gente ter oferta para todo mundo e ter variedade dessas ofertas para fazer o corretor encontrar uma riqueza aqui de portfólio, como nós falamos. E por conta disso, é claro, né, vem ali nesse posicionamento a Azul Seguros, que meu sócio, amigo, colega Gilmar vai falar daqui a pouco, né, sobre as novidades, enfim, um produto de entrada, um produto feito para, obviamente, caber no bolso da população de uma forma geral. A Porto Seguro, né, que está no outro extremo, um produto feito para gerar comodidade, gerar experiência de uso, todos, né, os serviços aqui que nós conjuntamente entregamos para vocês corretores, e que eu brinco muitas das vezes, né, Eva, que eu prometo que vou entregar e o Marcelo Sebastião entrega, né? É verdade, você pra gente não esquecer sobre isso. Contando que o Marcelo está lá. E o Felipe, porque o Felipe é o meio, né, para poder fazer um verdade. serviço ser acionado. Então,
Por Obviamente, isso que tem essa configuração aqui todo na mundo live aqui hoje. juntos hoje. Todo esse grupo aqui é o que entrega o automóvel, né, Jaime? Muito legal isso. E a Porto, então, estando ali no outro extremo, né, para que a gente possa gerar serviços que levem comodidade, levem toda essa parte de serviços customizados para os clientes de uma forma geral. Na Porto, por exemplo, vocês corretores já conhecem, você não consegue contratar, né, um produto para veículos de passeio, 4 rodas, com limite de quilometragem. Aqui é full, né? Ou seja, o corretor vende a Porto e fica despreocupado quando ele precisar de assistência. Marcelo, Sebastião e o Felipe aqui vão atender, porque sabe que independentemente de onde o cliente esteja, aqui no Brasil afora, a gente vai mandar a nossa assistência para o corretor. E é claro, né, para o cliente. E aqui faltava, acho que um complemento da própria Itaú, né, com uma marca poderosa, muito valiosa, que tem, né, essa possibilidade de entregar para o corretor mais uma opção, que não é só uma opção, né? O Itaú, né, como você bem sabe, a marca mais valiosa da América Latina, ele não requer apresentações prévias e o corretor, de novo, tem no seu portfólio, para muitas das regiões, daqui a pouco a gente fala do cronograma, mais uma oferta para poder oferecer para os teus clientes. Principalmente aos correntistas. Principalmente né, os correntistas, que é quem mais, né, se identifica com a marca. Sim, mas é sim. claro, corretores, não só os correntistas, vale para todo mundo. Claro. Mas é claro, os correntistas têm, né, uma aderência muito maior para este produto. E não só isso, né, Eva? Nós sabemos que o Grupo Porto, em todas as regiões do país, ele não tem a mesma representatividade. Então, nem sempre a Azul Seguros vai ser tão conhecida como talvez a marca Itaú já seja. Perfeito. Então, ou seja, para cada cliente, para cada região, uma opção para que a gente possa aqui ter o corretor cada vez com um portfólio poderoso, como nós falamos no começo. Então é por isso, Eva, por isso que a gente está trazendo de volta o Itaú, é porque a gente acredita na oferta, é porque ajuda o corretor a vender mais, e ajuda a vender mais, viu, Eva? Medido, não é porque a gente está voltando só porque é bonitinho. Nós fizemos, né, o teste em algumas regiões do país e a gente constatou que com a Itaú na tela o corretor vende mais vezes. E se vende mais vezes, é bom para o corretor, é bom para o automóvel, é bom para Porto e é bom para o corretor e para o cliente que sempre encontra uma oferta aqui no nosso portfólio. Perfeito, Jaime. E aí, é claro, né, Eva, não adiantaria ter isso sem ter sistema. Então, seja nos multicálculos, seja no nosso cotador, de uma forma bem simples, vocês corretores estão vendo na tela, tem uma oferta ali da Porto, a oferta da Itaú, as ofertas da Azul, como o corretor já está acostumado, para que, de novo, dentro do ecossistema de ofertas da Porto Seguro, o corretor possa encontrar sempre uma opção que melhor atende o seu cliente. E aí, Neva, sobre cliente, não preciso dizer, o corretor entende muito mais do que a gente. Ele sabe entrevistar, ele sabe entender a necessidade e a partir daí ele sabe colocar a oferta que melhor convém. O corretor é quem tem, né, o conhecimento e que tem a capacidade, né, de entender a melhor opção para o cliente. Por isso que eu acho que é legal dar as opções. Exato. E o corretor faz ali a escolha. E aqui, Neva, não preciso nem dizer, para não aprofundar tanto, mas tem as ofertas na tela, mas o corretor, já sabendo disso, né, ele pode customizar, mexe no nível de RCF, sim, mexe na cobertura, mexe nas cláusulas, isso tudo sendo muito customizado. Então, de novo, multiproduto, multi-ofertas, para cada vez mais o corretor fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é indicar o produto correto para os seus clientes. E aí, Eva, aqui rapidamente, né, não vou entrar tanto no detalhe, mas olha só, tem um cronograma na tela, desde fevereiro a gente veio fazendo alguns testes para justamente entender que o corretor vende mais quando a Itaú está com uma opção. Em janeiro colocamos aqui para o estado do Paraná, fizemos todas essas evoluções, mais recentemente colocamos ali, ó, Alagoas, colocamos na Bahia, no estado do Ceará, Maranhão, enfim, todos os estados ali que vocês estão vendo na tela. E o melhor, Eva, daqui para frente, mais ou menos em meados de setembro, agora desse mês de setembro, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são as últimas regiões que faltam, né, para poder ter essa oferta, passarão também a contar com esse portfólio poderoso que eu falei no início. Então, corretores, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, fiquem atentos, porque vocês vão ver daqui a pouquinho, quando chegar nessa data, a oferta da Itaú será apresentada para cada um de vocês. Basta informar lá o CPF, basta dizer qual é a placa do veículo, e a partir das ofertas estarão todas à disposição dos corretores. Muito bom, Jaime. E já assim, avançando um pouquinho, porque aqui o tempo voa. Voa. Fala um pouquinho, afinal, o que quer dizer cotação para todos? É um programa, é um produto? Que negócio é esse de cotação para todos? Muito bem, Eva. Antes disso, uma pincelada rápida aqui. Sobre a plataforma. Exato. Então, as ofertas vão aparecer e cada vez mais, corretores, olha só, vocês em muitas regiões do país, vocês sabem que tem na Azul Seguros, né, um sistema para renovar, na Porto Seguro outro sistema para renovar, e a gente já está começando em algumas regiões a colocar todas essas ofertas num único sistema. Ou seja, o corretor no seguro novo vai encontrar tudo no mesmo lugar e na renovação, Eva, também. Ou seja, facilitar a vida do corretor, menos treinamento, menos conhecimento sobre diferentes plataformas,
tudo no único lugar, que a gente já vem colocando à disposição dos corretores de algumas regiões do país, e a gente obviamente vai fazer até o final do ano com que todas as praças possam ter acesso a esse sistema, que tem uma única home, uma home centralizada, onde o corretor vê todos os negócios dele, ele consegue ver quantas renovações precisam ser calculadas, quantas já foram calculadas, e mais, de novo, a importância da gente melhorar essa jornada. A Azul, Itaú Seguros, Automóvel Porto, tudo no mesmo ambiente, tudo no mesmo lugar. Tem que criar facilidade para o corretor, Jaime. Exatamente, que é isso que a gente está trabalhando aqui incansavelmente para melhorar a vida dos nossos corretores. Então essa é uma notícia boa aí para todo mundo. E por fim, Eva, aí sim, voltando falando de inclusão securitária, você puxou muito bem um ponto. O que adianta, né, Eva, a gente ter multiproduto, multi-ofertas, tudo customizado, tudo na tela do corretor em termos de sistemas, mas a maioria das vezes é dizer não para esse cliente, esse prospect que o corretor trouxe, e a gente muitas vezes por regras de subscrição a gente acaba negando essa cotação. Então, inclusão, essa parte de inclusão securitária, cotação para todos, Eva, como você me perguntou, é um conceito que está se tornando cada vez mais realidade, que os corretores estão cada vez mais aproveitando, que ao invés de nós dizermos não, nós vamos passar a dizer que sim, aceitamos aquele risco com algum nível de customização. Olha só, então está ali o nosso sistema, isso já está começando a valer para multicálculos também, mas basicamente o corretor coloca lá o CPF, a placa, o CEP, né, e o uso, dependendo do segmento do cliente, a gente acaba negando aquela cotação, mas olha só, Eva, vem na tela para o corretor que essa aceitação vai ser personalizada. Nós vamos fazer, obviamente, alternativas de oferta, às vezes só de RCF, às vezes somente de roubo e furto, com a FIP limitada, mas enfim, tudo para que a gente possa colocar nas mãos dos corretores algum tipo de oferta. Porque a Porto passou a reconhecer, Eva, e no mínimo, né, a não deixar que os desperdícios continuassem, que o que é mais relevante para o corretor, o que mais o corretor tem de ativo são os seus clientes, são as pessoas que ele conhece e que ele de alguma forma conseguiu alcançar. E depois que ele consegue fazer a parte mais difícil, que é encontrar a pessoa, ele vem até a Porto Seguro e a gente diz não para ele. Então, cada vez mais é um conceito que está começando, a gente está colocando cada vez mais essas ofertas na tela, como vocês estão vendo. Fiquem atentos. A gente começou primeiro, Eva, com todos os clientes que têm alguma restrição financeira, que quase todo o mercado acaba subscrevendo, ou seja, não aceitando. Sim. Muitas das vezes a gente fortalece lá as cooperativas, associações, sim, que é muito pior para o nosso negócio. Que vai muito na contramão, né? E a gente está começando aqui então a colocar essas alternativas, essas ofertas personalizadas para que o corretor, de novo, tenha no seu principal ativo, que são as suas relações, que são os seus clientes, são os prospects, uma alternativa de oferta aqui no Grupo Porto. Vale, corretor, volta uma telinha. Corretor, então, presta bastante atenção quando essa mensagem surgir na tela, né? Porque às vezes você pode estar lá naquela correria do dia a dia ali, tal, e aí você vê uma opção ali, mas ó, pensa sempre que quando surgir essa atenção aqui, é porque a gente vai, então, gerar uma alternativa, uma opção de cálculo para ele, é isso. É isso, Eva. Tá, olha para você, ó, a gente estava fazendo, né, subscrição para quase 100% das pessoas com restrição financeira. Já estamos colocando à disposição dos corretores 90% das vezes a cotação disponível, só que é claro, ela com algum nível de customização. Então, corretores, é um baita diferencial, fiquem atentos aqui, o nível de cobertura, o nível de limites muda, mas é claro, vocês conseguem encontrar uma alternativa aqui no nosso portfólio. Então, de novo, não é só ter um vasto portfólio, não basta ter marcas poderosas, se a gente não respeitasse essa relação que o corretor foi construindo, que é essa relação junto aos seus consumidores. Então, cada vez mais aqui no Grupo Porto, vocês vão ter esse conceito, que é assim, um dia chegar, cotação para todos, a Porto do Seguro, Grupo Porto, não dizendo ninguém, quer dizer, não dizendo não para ninguém. É sempre ter uma oferta para o consumidor. Estamos caminhando aqui. E aí, nessa linha, Jaime, nessa linha de dar opção, tem as motos. Porque moto é um veículo que vem crescendo a frota ano após ano. A gente tem hoje muito mais emplacamento de moto que de carro, né, Jaime? Sem dúvida alguma, Eva. E para algumas regiões do país, alguns estados do norte, alguns do nordeste, olha só, Eva, se emplaca mais moto do que carro. Então, olha quanto, né, mercado potencial nós temos aqui, né, para que o corretor possa fazer também ofertas aqui de produtos que estão aqui na prateleira do Grupo Porto Seguro. Corretores, olha só, isso aqui é muito importante. Enquanto aproximadamente 1/3 dos veículos 4 rodas fazem seguro, em qualquer que seja aqui a seguradora, para motos, Eva, olha só, esse número é de 5% apenas. Então, isso sai de 33%, 34% da frota circulante. No caso de motos, 2 rodas, a gente tem apenas 5% do mercado comprando uma cobertura securitária. Então, cada vez mais, corretores, fiquem atentos. No Grupo Porto, você encontra, aqui no portfólio da Porto Seguro, ofertas para o segmento de motocicletas, que vai desde 90 cilindradas até qualquer cilindrada daí em diante.
E a gente está lançando, né, e colocamos à disposição de vocês corretores, coberturas apenas de roubo e furto, limitada a FIP 90%, ou também produtos completos, tradicionais, feitos de forma customizada, personalizada pelos corretores. Então, desde os produtos de entrada até os produtos mais completos, aqui na Porto Seguro, você, corretor, vai encontrar uma opção para fazer o seguro da motocicleta do seu cliente. Muito bom, Jaime, muito bom. E aí não dá para fazer seguro, muitas vezes você consegue fazer o seguro sem a necessidade da vistoria, mas muitas vezes tem uma necessidade de vistoria. E aí nós temos também uma mudança nesse processo de vistoria, que acho que, né, tem aí uma novidadezinha aí da vistoria prévia. Aqui né? é super rápido por conta do tempo, Eva, mas é super importante para vocês corretores. Vocês lembram que vocês que usam bastante aqui a Porto Seguro, que vocês fazem a cotação, seja no novo sistema de cálculo ou no antigo sistema, e na hora de agendar a vistoria prévia, você tem que ir lá no corretor online, procurar lá a sua pesquisa, fazer o agendamento e por aí vai. A partir de agora, já estamos começando a colocar em alguns corretores, na hora da cotação do seguro de automóvel, completamente integrada a jornada de cotação, o corretor vai saber na hora se precisa ou não de vistoria, e se precisar, Eva, só nesta hora é que o sistema vai habilitar o agendamento. Todos os dados dos clientes, Eva, tudo preenchido para o corretor. Nossa, isso é um pedido do corretor, hein? E basicamente o corretor vai Estamos escolher conseguindo atender esse pedido. qual é o local da vistoria, qual é o horário da vistoria, quem é o contato para fazer essa vistoria. Ou seja, todas as demais informações estarão carregadas automaticamente para o corretor. Que bom. Então vai ficar muito mais simples, o corretor vai evitar erros para o corretor, ele vai saber quando precisa pedir ou não, e de novo, sem ter que preencher praticamente informação nenhuma. E para ficar melhor, né, Eva, além da gente integrar todo o processo de vistoria prévia, para finalizar aqui para vocês corretores, aproximadamente 1/3 das vistorias, Eva, a gente já está dispensando aqui na Porto Seguro. Ou seja, ainda é mais comodidade. Ou seja, para muitos clientes você não vai precisar nem agendar, e para aqueles que você eventualmente for agendar, a gente tem aqui todo o processo integrado numa única jornada de cotação, fazendo isso de forma muito simples para vocês corretores. Então é uma baita novidade, tudo para facilitar a operação dos corretores. Isso eu acho legal, Jaime. Algumas notícias aqui me deixam feliz, porque por exemplo, a renovação numa única plataforma, A vistoria integrada. A vistoria integrada, né? A gente tem, o sistema de cálculo, cada vez mais a gente gerando uma jornada melhor para o corretor, ouvindo os corretores, indo até o corretor. Eu sei que vocês estão visitando, então assim, a gente precisa trabalhar incansavelmente para que o dia a dia do corretor, a jornada do corretor na contratação fique mais fácil. E agora, com mais opções, né, com possibilidade de cotar para mais clientes, de fazer mais propostas. Então, muito legal as notícias aqui, Jaime. Mas não acaba por aqui, porque eu tenho um amigo, Gilmar Pires, que também tem notícias aqui e novidades para contar para os nossos corretores. Principalmente, Gilmar, eu acho que tem aí o Auto Azul, que é o seguro tradicional, mas tem também o Azul por assinatura. E tem uma entrega aqui super importante que você vai fazer aqui ao vivo e a cores, que eu particularmente cobrei bastante você. Não é isso, Gilmar? Como diz aí o meu sócio, meu amigo Jaime, né? Preparado para ter diversas ofertas no grupo, né, e ter um portfólio bastante completo para deixar o nosso corrente, nesse caso do Azul por assinatura, né, Eva? Porque você sabe, nós temos aí as cooperativas, temos as associações, então tudo isso era algo que os corretores nos pediam, a gente tem investido bastante nisso, né, melhorando cada vez mais, para a gente entregar ao nosso corretor essa ferramenta e combater, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre, uma rápida mensagem aqui sobre tudo isso. Acho que pode colocar na tela já alguns recados, né? Pode passar aí. Pode sim, Gilmar, pode falar já. Beleza, então está aqui. Bom, pessoal, então a gente tem novidades. O Jaime já falou bastante pontos que, quando ele conta também da Azul, no sentido especial dessas facilidades, especialmente quando a gente fala da plataforma, onde estamos todos juntos no mesmo ecossistema. Isso é algo que historicamente o corretor pedia, e naturalmente isso vai facilitar muito a vida a Azul e Porto e Itaú no mesmo ambiente. Aqui a gente traz algumas novidades que eu acho que vai ser muito interessante, porque dá essa oportunidade da gente ter mais oferta. Então, a Azul, tradicionalmente, ela cresceu fazendo um seguro de carro mais popular, né? Então, a nossa aceitação estava só até R$200 mil, no nosso tradicional,
E a gente vendo toda essa evolução de carros da família, né, toda essa evolução, passando eles para um limite de até 350 mil. Então, esses carros, especialmente essas SUVs, Corolla Cross, esses carros Compass, tudo isso que já passaram do Azul, também passa a precificar, portanto, dando ao corretor mais uma opção no grupo, né, de acordo com a conveniência do cliente, de acordo. E ressaltar, a gente traz um Azul leve, né, o Azul Auto Roubo, já há uns 4, 5 anos, então é o Azul. É bacana também dizer que, ao longo do ano passado, nós fizemos várias mudanças em franquia, o mercado subiu franquia, nós mexemos bem, foi um ano bastante difícil, e dando toda a tempestade que aconteceu no ano passado, percebe, né, simplificar a vida dele, nós nível da franquia da Porto, ou seja, estamos aquela prática da franquia igualada, né? Isso fica mais simples, mais fácil, e o corretor pediu e a gente, especial também é bom a gente falar, de 60 anos, a Porto também já estava. Amigo, você está me ouvindo? Gilmar? Cliente. Gilmar? Eu vou precisar passar um pouquinho da tua fala aqui para o teu sócio, já que você é sócio, porque a gente está tendo muito problema com a... Se você não se incomodar, eu vou deixar da Azul aqui para facilitar para os nossos ouvintes, tá bom? Vamos ficar por aí. Voltando... Que jeitinho todo fofo que ele tem, né? Mas em função aqui do problema de conexão, a gente vai tentar falar aqui pela Azul Seguros. Bem, está aqui na tela, vocês corretores do Brasil inteiro estão podendo visualizar. A Azul flexibilizou as suas regras de subscrição, aceitando veículos agora até R$350 mil. Um pedido, né, Eva, que já vinha de algum tempo dos corretores, e essas em mão de obra, que o mercado todo foi acometido mais recentemente. Todas as seguradoras, de uma forma mais ampla, tiveram que reajustar suas franquias para poder acompanhar essa supervalorização no custo do reparo, né? Clientes de 50, 60 anos ou mais passou a aderir ao mesmo desconto que a Porto Seguro já dava, Eva. Então, das nossas cotações, é uma representatividade de clientes muito grande. Então, acima de anos, os clientes da Azul Seguros passam a contar com o mesmo desconto na franquia, já na contratação, ou seja, não é lá no sinistro não, hein, corretores? É lá na contratação, vocês corretores já encontram uma franquia mais competitiva, exatamente com a mesma regra que a Porto tem. Que o corretor na Porto tem que lembrar de uma regra, na Azul tem que lembrar de outra regra. Fica difícil ter muita informação, né, Jair? Exato. Então tem muita novidade bacana. A Azul Seguros, né, faz para vocês corretores essa função de ser um produto de inclusão securitária. E essa inclusão securitária começa lá com carros mais baratinhos e está indo agora até carros de R$350 mil. Quem sabe que depois que a FIP valorizou, né, Eva? Sim, os carros começaram a custar mais caro. E aí a Azul faz precisava diferença, dessa adaptação, sem dúvida. E os corretores vão contar com essas ofertas agora da Azul Seguros. Outra novidade que é muito bacana que vem pela frente aqui na Azul Seguros é, para quem procura, né, Eva, às vezes tem pessoas que rodam pouco, rodam mais nos grandes centros aqui, é fazer com que encontre um produto mais competitivo. Então a Azul Seguros, que começava ali com 400 km basicamente nas assistências, né, nos limites das assistências 24 horas, passará a contar também, Eva, agora com 200 km. O que é muito legal dar essa opção também para o cliente. Se a gente né? falar de inclusão securitária, carros com mais 10 anos de uso. Perfeito, muita não gente roda usando muito. Próximo, né, todo o portfólio da Azul, colocando ali 200 km como a cláusula gratuita, mas o corretor consegue contratar 500 km, 1000 km e o KM limitado, que também é super importante para algumas regiões do país, para quem roda mais. Então, o corretor não vai deixar nada a desejar aqui no portfólio da Azul Seguros, Eva. Quer competitividade? 200 km. Quer um produto mais customizado para quem circula um pouco mais? O corretor pode contratar aqui também os guinchos, né, as nossas assistências sem limite de quilometragem consumidores, trazendo mais opções para os corretores, não somente de portfólio, como a gente acabou de ver nas regras de subscrição, mas também colocando opções mais baratas, né? Porque no final das contas, se o corretor traz o cliente, a gente tem que encontrar aqui ofertas que caibam no bolso. Sim. E a Azul Seguros é o nosso produto, é o nosso grande diferencial para o corretor conseguir fazer essa inclusão securitária. Perfeito, sendo mais justo também com o cliente, né? Perfeito. E que mais, Jaime, que a gente pode falar de Azul, já que estamos aqui, eu e você, tentando fazer as honras do Gilmar aqui. Olha só, corretores, se por um lado então a franquia aumentou um pouco mais, vocês sentiram isso,
A gente acabou para clientes com mais de 60 anos, vai ter um desconto, como a Porto fazia, mas ainda assim, Eva, a gente achou que estava faltando um portfólio mais repleto para os corretores. A gente sabe que quando fica acima da franquia, né, abaixo da franquia, muitos dos clientes não têm atendimento, então abaixo da franquia, assim como a gente já fazia com lanternas, faróis, vidros, enfim, a Azul agora tem reparos rápidos, martelinho de ouro. Pedido dos corretores Pedido dos também. corretores. Que os corretores, no caso da Azul Seguros, já tinha lá na renovação, no sistema de renovação da Azul, mas não tinha no seguro novo, Eva. Então, a Azul Seguros aqui também colocando isso à disposição, colocando, né, à disposição de vocês corretores, inclusive para novos negócios, seguro novo, renovações de congênere, mais uma opção de cobertura, para que os seus clientes, obviamente, quando precisarem da gente, a gente tenha condições de poder atender, mesmo para os clientes que estão abaixo da franquia. Muito legal, vai atender um pedido aí de muitos corretores pelo Brasil afora. E tem mais ainda. Essa é a novidade. Essa você gosta bastante, Essa Eva? eu gosto Você muito. pediu bastante. Pedi muito, falei muito. Coitado do Gilmar. Gilmar não aguentava mais ouvir a minha queixa aqui. Né? Se por um lado a gente falou de inclusão securitária, falamos aqui de cotação para todos, vocês sabem, corretores, que o nosso produto preferencial, para que vocês possam comercializar para aquele cliente que quer o primeiro seguro, né, Eva? Bônus zero, não encontrou um produto adequado nos produtos mais tradicionais, o nosso produto prioritário aqui do Grupo Porto Seguro é o Azul por Assinatura. Lembrando, Jaime, que eu me lembro muito bem como nasceu o Azul por Assinatura. A gente estava participando, acho que, de vários congressos naquele ano, onde estava muito forte, muito latente, né, a discussão, né, nas agendas sobre a concorrência das associações, né, das associações de proteção veicular, né? E os corretores ali clamando, pedindo uma opção, pedindo para o mercado que a gente tivesse opção que pudesse, né, de alguma forma, combater, né, ou entrar numa linha de ter opção alternativa para o cliente. E o Azul por Assinatura, ele surgiu nesse momento, porque ele foi um produto desenhado naquele mesmo modelo, que é o que essas organizações acabavam ofertando, né? Que é um produto com uma assinatura mensal. Exato. É isso. E isso foi algo para atender e para preencher essa lacuna aí do mercado, não é isso? Perfeito, falou bem falado, Eva, de forma muito profunda. Então, corretores, é muito importante, como eu tenho falado em algumas palestras que fazemos, né, Eva? Hoje, mais ou menos, 20 milhões de pessoas fazem alguma proteção securitária em seguro de automóvel oficial. Estou tirando fora aqui as associações e cooperativas. O Azul por Assinatura, corretores, não é para esse público. Esse público já compra os produtos tradicionais, o ticket médio é maior, você ganha uma comissão maior. Agora, o Azul por Assinatura é o produto que já nasce numa grande empresa como a Azul Seguros, feito, né, para essas pessoas que não têm nenhuma proteção securitária, justamente para poder competir com esses seguros piratas, esses seguros informais, né, que a gente nem pode chamar de seguro. Então, acho que a Azul por Assinatura é uma baita opção para vocês, corretores, e a gente tem, né, o grande privilégio de, no Grupo Porto, ter um produto a essa altura. Mensal, cabe no bolso dos consumidores, só que faltava uma coisa para ele, né, Eva? Faltava, e esse era o ponto. Porque a gente fez uma jornada muito moderna para colocar na internet, para as pessoas poderem contratar, o corretor ali mandando os links, mas faltava a jornada do corretor. Porque, na verdade, o Jaime, o cliente pede a ajuda do corretor. O cliente quer o corretor envolvido nesse processo. Ele volta para o corretor pedindo uma ajuda para entender ali um ponto ou outro que não ficou claro. Então, não tinha como a gente não duplicar essa visão para o corretor, não é isso, Jaime? Exatamente. Olha então, o Gilmar, a cara de satisfação o Gilmar ali, do Gilmar. com satisfação, olha lá, que porque felicidade. o Gilmar, durante 1 ano e meio mais ou menos, né, vem trabalhando e muito bem com a Azul por Assinatura, ouviu o feedback dos corretores e a partir daí, Eva, criou toda uma jornada feita para o corretor de seguros. Então, apesar de ser simples, apesar de ser fácil, nada melhor do que você, corretor, para interagir de fim a fim no processo, fazendo, né, desde o momento ali da oferta do Azul por Assinatura até a contratação. Então, pedido feito, pedido entregue, e o Azul, né, o Azul por Assinatura, através do Gilmar aqui, está fazendo, né, Eva, essa devolução. Não, e Gilmar, ele deu show agora, né, ele deu show. Porque ele botou a jornada para o corretor poder acompanhar esse processo, ele colocou a campanha Eu Quero Mais, né, Gilmar? Que a gente está dando aí uma acelerada nessa campanha Eu Quero Mais, que é justamente para dar uma incentivar motivação o Azul por Assinatura para o corretor nesse produto.
e ainda fez lá atendeu mais um pedido, que era o aumento do RCF, né, Gilmar? Que foi mais um pedido, não é isso? Você está me ouvindo, El? Agora eu tô, antes eu não estava. Um finalzinho aí, poxa, deu certo aí, mas é isso mesmo. A gente está fazendo, lançou a jornada, como o Jaime falou, então isso vai dar total autonomia por fim a fim, né? Desde a cotação, ele consegue ver todo o status da cotação, ele vai acompanhando a fase de venda e depois também ele vai acompanhando a fase do pós-venda também, depois que o cliente contratou. Então ele sabe quando o cliente pagou, quando não pagou, ou seja, nós estamos entregando agora uma jornada que ela dá ao corretor a mesma tranquilidade como ele tem no tradicional, tá? Então, acho que isso é um grande barato dessa história. E a campanha, você continua ouvindo, Eva, aí? Continua? Sim? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. E a campanha, como a Eva falou, nós temos uma campanha aí a partir de 1/9 até 30/11, que é a campanha Eu Quero Mais, que é uma campanha para que o corretor possa ser incentivado a cotar o Azul por assinatura. Pessoal, nós temos uma conversão espetacular em quem cota. Aqui o desejo nosso é que mais corretores se apropriem do produto para esse cliente que o Jaime falou, que não é o cliente, não são os 20 milhões que estão no mercado, são os corretores, os clientes que realmente eles estão fora do mercado, estão nas associações. Então, essa campanha que paga R$100, né, por apólice nova vendida, não por recorrência, mas por apólice nova vendida, você pode ir lá no call e aderir à campanha com clique lá no call para você poder aderir. E a partir daí você participa da campanha e cada negócio novo vendido, durante 3 meses, você está ganhando R$100 por negócio vendido. Então, mais uma iniciativa juntamente com a jornada para que os nossos corretores possam começar a acelerar a cotação, enfim, mais corretores se engajarem. Então, acho que isso é uma ótima resposta que a gente dá, Eva, e corretores, no sentido de dar essa ferramenta por completo para que os corretores possam competir com mais tranquilidade, com mais autonomia contra esse mercado que está aí, o mercado paralelo. Muito bom, Gilmar, muito obrigada. Que bom que deu certo, que agora no final aí você conseguiu, embalou aqui e não deu nenhuma interrupção aí na sua fala. Muito bom. Bom, obrigado. Gilmar, Jaime, para a gente meio que fechar o capítulo aqui das novidades do Auto, eu sempre tenho uma questão comigo, né? E agora, assim, com essa grande responsabilidade, olhando para todo o Brasil, andando por todo o Brasil, né? A gente fala muito, corretor é para sempre, né? E eu vejo ainda muita preocupação dos corretores, muito ainda, com relação à concorrência, com relação a outras formas de venda, outros canais. E eu sei que deve ter aí alguma preocupação também em relação a essa questão da marca Itaú, etc. e tal. E eu acho que sempre isso aqui é sempre um ponto de interrogação. E eu sempre falo isso para o corretor. Corretor, a nossa venda é mais de 97% é o corretor de seguro que vende. Sempre foi. Desde lá, sei lá quantos anos faz que a gente tem esse número. Desde 2009, né? E a gente tem mecanismos de proteção poderosos demais aqui para o corretor, né? Para renovação, para cotação. Então, Jaime, para a gente poder passar a bola para os colegas aqui que estão ouvindo, tranquilize o coração dos nossos corretores aqui. É muito importante isso, Eva. Acho que surgiram algumas dúvidas aqui. O produto Itaú é uma opção para você, corretor. É uma marca poderosa, como nós falamos aqui. E o produto, o preço, é igual para todos os canais. Não tem diferença alguma entre produto, entre o preço. E você, corretor, pode ficar bem tranquilo que você tem, de novo, uma marca poderosa no portfólio repleto para que você possa oferecer para os teus clientes. Então, nenhuma preocupação em relação a isso, Eva. Não tem diferença entre canais, não tem diferença. Nós jamais faríamos isso com os corretores. Se corretor é para sempre, né? É para sempre em tudo que nós fazemos aqui. Então, nada será diferente do que vocês estão acostumados, que vocês já conhecem na Azul, já conhecem na Porto. As mesmas regras são válidas para o produto Itaú. Então o corretor não precisa ficar com receio, não precisa ficar com medo. Nas renovações entre corretores, tem as proteções que vocês já conhecem do ponto de vista de comissão, de não permitir cotas, essas coisas todas, continuam sendo válidas. Então é uma marca poderosa, um produto importante para o teu portfólio, para que você possa atingir mais clientes
e não tem diferença entre canais. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Muito bem, você sabe que aqui é compromisso assinado, né? É isso, é isso sempre. Aí, sempre. Muito bom. Bom, e para fechar com chave de ouro, aqui eu tenho uma notícia para os corretores. Essa eles vão gostar, hein, Eva? Eu acho que vão, porque assim, a gente tem um valor muito importante aqui, é o senso também sempre de justiça, né? De fazer o que é melhor, né? Em alguns momentos a gente tem que mexer nas alavancas para cima, para baixo, e isso passa também pela Superalto, né? Superalto a gente já teve que fazer ajustes, fosse por uma questão de FIP lá atrás, então assim, eu acho que são coisas justas, porque eu acho que justiça é uma coisa muito importante para a gente aqui, para Porto Seguro, né? E agora a gente está, então, com uma novidade, a partir do 1/9, aqui ó, está na tela, a partir de 1/9, a gente fez uma pequena movimentação, uma pequena alteração para os grupos 2 e 3, que são os grupos, então o grupo 1, só recapitulando, para os corretores que têm produção de 15 a 64.990, 65 mil, né? Grupo 2, os corretores que têm 65 mil a 150 mil, então são grupo 2 e grupo 3, que é acima de 140 e 150 mil, que a gente está mudando a faixa mínima, Jaime e Gilmar, que são os principais patrocinadores aqui da Superalto. Por quê? Porque é para dar mais chance ainda para o corretor poder ter uma participação e um ganho na campanha Super, né? Mexendo nessa faixa, a gente dá mais oportunidade. Andando pelo Brasil, né, era comum nós ouvimos corretores dizendo, né, que os corretores pequenos, médios e grandes têm necessidades diferentes, conseguem entregar resultados diferentes. Perfeito. Então acho que é um passo nesse sentido, para que a gente crie, né, os grupos aqui de acordo com o tamanho da produção, e a partir daí a gente consegue colocar uma remuneração que melhor se adeque a cada um dos corretores. Então acho que é um passo importante. Porto e Azul aqui, né, estando junto aqui com a diretoria comercial, para que a gente possa readequar essas faixas e a partir daí começar a ser mais justo, como você bem colocou, para cada um desses grupos. Então, a partir de 1/9, corretores... Regra nova, produtos novos, processos novos, e mais dinheiro no bolso. Por isso que é importante a produção, né, Eva, ser feita com esse portfólio mais amplo. É isso aí. E a partir daí os corretores, obviamente, corretor bom é corretor forte, Eva. Acho que esse é o grande... E olha, Jaime, eu acho que não por acaso, né, a gente fez uma leitura de negócio aqui muito interessante. Porque o que a gente está falando de novidades de jornada, de melhora de processo para o corretor, mais facilidade para o dia a dia dele, mais produto para ele vender e uma melhora na remuneração. Poxa, é muito bacana né, toda essa conjuntura. Mas, enfim, falando em conjuntura, não tem como... falar de produto, se não falar de entrega. Como é que a gente vai falar disso tudo? Na hora H, quem é que vai entregar? Seu Marcelo Sebastião. Ô Marcelo, você fica com uma parte super interessante, né? Porque no fundo, ao longo dos anos, e eu acho que eu e você, acho que todos nós aqui podemos falar de anos mesmo, porque somos antigos de casa, né? A gente sempre viu o nosso negócio, o negócio da Porto, né? O jeito Porto de atender, de encantar, o todo cuidado é Porto. Tudo isso passa pela entrega, pela percepção, pela experiência que o cliente tem num momento mais crítico ou naquele momento de uma emergência, de uma urgência. E aí, Marcelo, a gente nesse sentido, eu acho que a gente teve aí, né, momentos mais críticos, momentos melhores, mas eu acho que agora a gente está indo para um caminho novo e muito promissor, não é isso, Marcelo? Conta um pouquinho para a gente. Bom, Eva, com tantas novidades que vocês estão trazendo aqui, os produtos evoluindo da maneira que estão, só cabe a mim e ao Felipe evoluir na entrega, né, dos serviços e na maneira de interagir com os serviços e fazer eles acontecer na prática. Ou seja, tudo aquilo que vocês vendem é entregar de fato. E aí temos um time todo preparado, trabalhando, né, para que essas coisas aconteçam. Vou colocar aqui um pouco da nossa... da magnitude da nossa operação para poder cuidar de tudo isso. Nós temos estimado para esse ano aproximadamente 4.700.000 serviços, uma relevância bem considerável nos produtos de seguro, falando de automóvel, falando de residencial, tanto assistência à residência quanto auto, chaveiro, passageiro, está tudo englobado. Nós temos um pouco mais de 1.500 oficinas referenciadas no país, falando aí, depois vou falar um pouco de sinistro, né? E, desculpe,
um pouco mais de 4.500 prestadores, todos uniformizados. Aqueles que realmente usam a roupa da Porto, chegam com o carro logotipado e fazem a diferença no momento do atendimento. Exclusivos, né, Marcelo? Exatamente. Exclusivos da Porto, não é isso? Exatamente. E com isso, sem dúvida, nós temos quase 1.000 viaturas de guincho rodando aí em várias regiões do país, falando sempre de padronizada, e ao total são um pouco mais de 3.000 veículos, né? Falando dos veículos as Fiorinos, os veículos que são de residência, moto, bike, o Twizy, enfim, todos os veículos que nós usamos, inclusive de operação especial, que fazem essa grande diferença aí em campo. Bom, para tudo isso, nós temos um Net Promoter, né? Ou seja, os clientes que nos avaliam e nos dão uma nota ali referencial de tudo que nós prestamos em campo, hoje em 83%, é uma nota média, o ideal acima de 70%, é uma nota consideravelmente boa, 83 está bem acima da média, e o nosso índice SAC, que é a quantidade de reclamações a cada 1.000 atendimentos, nós temos 1,74 no primeiro semestre e já estamos entre julho e agosto na casa de 1,5, o que é realmente uma grande oportunidade de melhorar, dado que os corretores trazem aí as questões dos seus clientes para que a gente possa entender, tratar e direcionar. Isso tudo tem feito com que melhoremos a operação em campo. Tá? Então aqui eu dividi um pouco mais os serviços para ter uma ideia. Há aproximadamente 2.700.000 serviços de automóvel, é o que a gente espera finalizar o ano, com mais ou menos 2.080.000 em residências. Nós acessamos a residência do cliente, então isso é uma grande oportunidade de realmente cuidar de tudo aquilo que o cliente tem na sua residência, desde um serviço de linha branca até um de linha básica. Nós estamos lá com toda a segurança, com toda a tranquilidade, com senha, contrassenha, para poder garantir que quem está chegando é um profissional da Porto Seguro, atendendo as 3 marcas. E acho que é importante citar aqui alguns números da operação, onde nós temos 85% de acionamento automático no automóvel, ou seja, todo esse acionamento nós localizamos um prestador no primeiro momento, os demais 15% está espalhado em várias regiões do país em que nós temos alguma intervenção humana, que conta muito com o time do Felipe, com o time da operação, e no caso do residencial 88,5% de acionamento automático, ou seja, um pouco mais de 12% nós temos algum nível de intervenção humana para localizar um prestador e entregar o serviço. Tudo isso com tempo médio de atendimento Brasil de 34 minutos entre o cliente finalizar uma ligação, o prestador chegar onde ele está para o automóvel, e no caso do residencial, em 74% das vezes nós chegamos dentro do tempo combinado na janela de 2 horas. É de 2 em 2 horas, então é considerado aqui até 15 minutos depois e até 15 minutos antes dessa janela de 2 horas. Então é um volume bastante relevante dentro daquilo que a gente pode entregar. E estamos trabalhando para aprimorar ainda mais esses números. Tá? E é claro, tudo isso, acho que é importante, o produto, né, Auto Itaú, Porto, Azul, tem patrocinado muito bem essa questão da escola de serviço, que vamos dizer assim, um berço onde a gente prepara, desenvolve e também reorienta os prestadores em termos de qualidade. E aqui, para vocês conhecerem um pouco da frota própria da Porto, que nós usamos para treinar, né? Um guincheiro não chega na Porto e sai removendo o carro, ele passa por um treinamento, quando tem alguma questão de qualidade passa por reciclagem. Então tudo isso feito na escola. Para aqueles prestadores que estão à distância, nós aproveitamos e fazemos por vídeo ou até online, ele acompanhando uma aula e um treinamento específico, tanto de automóvel quanto residência. E para dar um pouco dessa grandiosidade, né, são mais de 4.300 prestadores treinados no ano de 22. Estamos falando aqui de um pouco mais de 25.000 conclusões. Um prestador pode fazer mais de 1, 2, 3 cursos, né? São mais de 62.000 horas de treinamento. Lembrando que aqui os não padrão também nós informamos e passamos algumas dicas, algumas orientações, que é super relevante. E são mais de 800 turmas presenciais sendo tratadas aqui na escola de serviços. Tá? É um movimento muito grande, né, Marcelo, de pessoas e também de atendimentos. Né? Se me permite aqui também, Eva, só um complemento rápido, né?
Isso aqui acho que é respeito ao produto que o corretor vende. Perfeito, isso aqui é capacitação. sim. Isso aqui não é Sim. sorte. Isso aqui é muita gente trabalhando para capacitar a rede, para reciclar, para fazer com que o nosso nível de excelência de serviço, né, cada vez fique maior. Perfeito. E o Marcelo não falou ali, mas é um problema a cada 1000 atendimentos, Marcelo. Isso para não deixar passar. Então, é importante, corretores, que vocês entendam aquele número também. É um problema a cada 1000 serviços realizados, Eva. Então, é um nível quase de excelência o que esse rapaz tem feito aqui. E é por isso que a gente diz, que a gente promete e ele entrega cada vez melhor, porque tem capacitação, tem profissionalização, tem como fazer melhor, né, as nossas entregas. E é muito legal também, né, Jaime, assim, o fato de que a gente tem um grupo de pessoas sendo qualificadas, né, num mercado e num mundo onde a gente vê cada vez menos oportunidade, né. Olha quanto emprego nós estamos gerando, oportunidade para o pessoal se desenvolver, aprender uma profissão. Então, assim, isso também tem um lado humano, tem um lado ASG aqui muito importante também, né? Sem contar que nós cuidamos da família social. do prestador, Sem dúvida. Sempre ofertando cursos, alguma coisa que auxilie a família a obter um pouco mais de conhecimento e até outros negócios para aumentar a renda familiar. Tá? Bom, como são dois assuntos, a parte de assistência está aqui, já foi comentado, então só gratidão aos colegas de produto, aos corretores pelas sugestões, críticas, o time todo também tem contribuído demais. Agora eu queria falar rapidamente também sobre o sinistro, que tem importantes evoluções. Nós fizemos um trabalho muito relevante da jornada do cliente para entender as necessidades, junto com o produto, definir, junto com o atendimento, com todo o time comercial. Então eu gostaria de passar aqui rapidamente para dividir com vocês alguns números, né, dessa estrutura. Hoje nós estamos organizados em verticais, né, dentro da estrutura de sinistro, uma estrutura que atende, né, são pilares da Azul, da Porto, do Premium, especificamente Premium, e também frota, pesados e motos sendo atendida nesse outro, e táxi também, justamente pela complexidade, pela diferenciação. Particularidade. É a especialização do time. Perfeito. E é legal mostrar isso para o corretor, porque a gente tem corretor que se especializa também nesses segmentos. Exatamente. E tudo aqui cuidando de oficina, cuidando de todo o processo, fornecimento de peças, para que a gente tenha a melhor qualidade para cada esteira aqui definida. E, claro, a inspeção de sinistro, eu vou dar alguns números, mas ela é cross para essas verticais. O relacionamento com as oficinas também, nós temos hoje uma equipe que faz o relacionamento com as oficinas, assim como temos na parte de assistência e nos centros automotivos, justamente para estar próximo do nosso parceiro, porque ele também tem que estar feliz com essa relação. E o próprio fornecimento de peças, em que nós temos uma relevância, né? Nós compramos praticamente 1 bi 200 em peças por ano e parte disso é fornecida por nós. Então, alguns números para o fechamento aqui de 23, nós esperamos atingir um pouco mais de 635 mil sinistros sendo atendidos nesse ano. São aproximadamente 7.900 vistorias por dia, parte online e parte presencial, com um pouco mais de 200 inspetores distribuídos Brasil afora. Nós temos aí, né, das oficinas referenciadas, aquele 1,5 mais 1.200 distribuído em várias regiões do país, que atende aí a praticamente 2.700.000 oficinas referenciadas. São 750 funcionários, entre inspetores, o time de análise, todo o time de suporte, treinamento, que está realmente para servir fornecimento de peças. E aqui eu estou falando, pessoal, do atendimento para as 3 marcas, Porto, Itaú e Azul, com essas esteiras. São um pouco mais de 7 bi de indenizações, considerando fornecimento, mão de obra e tudo mais. Então, são números relevantes que a gente tem que cuidar para que realmente faça a diferença. Aquilo que o corretor está vendendo, a gente entregue veementemente, com todo o detalhe que ele combinou. Que movimenta a economia, né, Marcelo? Porque a gente, querendo ou não, esses números, eles geram uma nova compra, um novo negócio, né? Sustenta um negócio, porque quando você fala de pesado, você está falando de um caminhão, um táxi, aquilo é um negócio daquela família, né? Exatamente. Então isso é muito importante, é um recurso voltando para a economia, né? Isso, exatamente. E dando continuidade, né, como uma quantidade de avisos, aí quase 8 mil avisos atendidos, então nós temos aí a disponibilidade na jornada que está sendo feita justamente na parte digital, onde o cliente pode abrir o aviso,
consequentemente ele já pode enviar as fotos, porque ele recebe um link. Essas fotos, ela ajuda, mesmo que eu tenha que fazer uma vistoria presencial, a gente tem a condição de ter a foto para acelerar, inclusive uma análise pela inteligência artificial para dar a liberação do carro reserva, porque pela foto nós já conseguimos identificar se esse veículo ele possivelmente vai ter uma indenização que supera o valor da franquia, e isso consequentemente acelera o processo de liberação do carro reserva pelo time do atendimento. Então tudo isso é bastante importante, que já segue para o sistema de análise, justamente para poder concluir, né, e já liberar para o analista fazer ali as definições. E com isso a gente tem todo o acompanhamento feito pelo WhatsApp e também pelo app da Porto, com agora um pedido, né, dos corretores, que é a oportunidade de ter a intervenção diretamente com o analista para poder falar com ele e conseguir tirar ali alguma dúvida, esclarecer alguma questão. Esse era um ponto super importante que aparece sempre nas nossas agendas com corretores. Exatamente. Né? Necessidade que o corretor muitas vezes tem de falar, né, ou conversar com o analista. É um trabalho bacana. Ou seja, a gente colocou isso dentro do nosso aplicativo. Exatamente. E para o corretor também, acho que é super importante, porque no portal nós temos aqui a oportunidade dele acompanhar, e toda a questão de mensageria, tanto pelo WhatsApp, por e-mail, dentro do Super App, justamente para ter o contato. E aqui no call nós vamos disponibilizar o Acione a qualquer momento um analista para conversar a partir de outubro de 23, o que é super importante para esta relação, porque ele não vai ficar com a pendência e nem tentando localizar alguém para falar ou até ligar no atendimento. Ali mesmo ele aciona o botão, já vai conseguir falar com o analista e resolver a necessidade. Tá? Isso é muito legal, porque o call é a ferramenta ali de trabalho do corretor, né? Onde ele tem toda a relação de comunicação, de negociação, de fechamento, está tudo ali, né? E naquele ambiente, ou seja, se está fácil para ele, de novo, tem que criar facilidade. Então, fica aqui já, né, a boa notícia aí para outubro de 23, essa comunicação do corretor com o analista via o call ali, via a página de sinistro lá que ele estiver se comunicando. Muito bom. E os sócios aqui, né, Jaime e Gilmar, junto com todo esse trabalho feito com os corretores, junto com a produção, marketing, essa jornada toda, tem um nível de exigência bastante elevado. Então o Felipe e eu aí tá o tempo todo correndo atrás para aprimorar e transformar cada vez mais aí essa jornada, né? Então, rapidamente aqui, alguns números, né? Então, aqui está em percentual, nós temos 87% dos processos são liberados de forma automática, nós temos 60% de aviso de sinistros realizado no canal digital, o que dá uma facilidade, uma celeridade, uma análise muito rápida, conforme eu comentei há pouco. O sinistro, 75% está em oficinas referenciadas, com a garantia, qualidade, todo o processo e acompanhamento nosso, junto aí com o acompanhamento do corretor e cliente. 95% das vistorias estão sendo realizadas dentro do prazo, que é fundamental. Claro. E nós temos aí uma operação com funcionários, ou seja, nós não terceirizamos a análise, nós não terceirizamos a liberação e nem a regulação. 97% do nosso processo é feito por funcionário. 3% depende de inspetores de regiões diversas do país, onde nós temos alguma dificuldade de ter funcionário dado o volume. Então veja que realmente é a Porto fazendo acontecer, Porto, Itaú e Azul. Tá? Então acho que esse número é bastante relevante. E para caminhar para o final aqui da minha fala, quero trazer um pouco aí do nosso cuidado em operações especiais, também patrocinado aí pelos produtos. Tenho que dizer também que pelo time comercial, porque tem várias solicitações, mostrando aqui um pouco dos nossos veículos especiais. Então tem ali Marruá, Unimog, o próprio Twizy que nós usamos em várias operações. Aqui nós estamos falando da operação que acometeu aí, né, quase que uma catástrofe no litoral norte de São Paulo no início desse ano. Então tem ali o Unimog, a moto aquática, né, removendo pessoas. Tem o veículo que nós utilizamos, que é o Marruá, para acessar algumas ruas estreitas, principalmente de comunidades onde a gente tem algum nível de dificuldade de acessar com uma viatura maior, um guincho. E um pouco das fotos aí dos nossos colegas realmente acessando locais muito difíceis para remover veículo e tirar, independente de ter ou não seguro.
nós fizemos toda essa operação para tirar o carro de onde ele estava para um local seguro, para que as pessoas pudessem acessar e dar aí o seu encaminhamento. Tá? Ué, no meu tempo tinha um negócio chamado Esquadrão Classe A, era uma série que tinha. Isso aqui é um Esquadrão AAA, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. O que o Marcelo foi fazendo aqui para colocar todo esse arsenal à disposição dos corretores. Mas eu acho que é importante colocar assim, Marcelo, aliás, eu parabenizo você e todo o seu time, porque você mostrou números aqui gigantescos de atendimentos que a gente faz, só que esses números estão espalhados assim pelo Brasil todo e acaba não tendo tanta visibilidade, porque está na particularidade de quem está pedindo, né? Exato. Mas num momento mais trágico, numa situação mais trágica, nesses momentos onde, infelizmente, o clima, né, vem dando sinais de cada vez ter mais inconstância de a gente não conseguir prever o que vai acontecer, haja visto o que aconteceu no fim de semana agora, né? Exatamente. Foi uma chuva bem imprevisível, mas eu acho que nesses momentos, assim, esse atendimento, esse cuidado faz diferença para as pessoas, porque acho que quem passa por uma situação desesperadora, né, só quem passa é que sabe como que é importante nesse momento ter alguém para estar te ajudando, para estar te socorrendo e para estar olhando ali e se preocupando com você. Então, parabéns sim a você e todo o seu time aí por esse brilhante trabalho. Muito obrigado. Né? E aí, gente, não dá para a gente falar disso tudo, né, de todo esse, passar por toda essa jornada aqui, produto, jornada de experiência do corretor, o sinistro, o serviço, sem falar do atendimento. E para falar um pouquinho sobre atendimento, que para falar de atendimento talvez a gente precisaria de uma live inteira, mas eu queria aqui chamar meu amigo Felipe Milagres, né, que hoje é o diretor executivo responsável por toda essa área de atendimento, e essa área de atendimento compreende aí a central 24 horas do auto, né? Aqui a gente está falando de auto, né? E auto é a maior demanda, né, da sua área, né, Felipe? Então, fala um pouquinho para a gente, Felipe, como que é essa dinâmica aí do atendimento para os corretores. Um prazer estar aqui falar um pouquinho de atendimento, mas eu vim focado muito em falar de novidade, né? A gente está trabalhando bastante, junto com os produtos, junto com você, né, Eva, que estamos sempre juntos. Mas antes eu queria passar um pouco de número do atendimento para a gente entender, acho que assim como o Marcelo mostrou, né, qual o tamanho do atendimento da Porto Seguro. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 3,5 milhões de contatos mês, com a retenção tanto de WhatsApp, de bot, de URA, de 44%, então já é fundamental a plataforma digital para a gente, assim como você, né, falou de IA, de uma série de coisas, mas 2 milhões de contatos são derivados para o humano, né? E a gente valoriza muito isso. Então, por isso que a gente está num prédio na Barra Funda. Se o corretor estiver passando por lá, quiser conhecer, vai ser um prazer. É um prédio no padrão Porto Seguro, um prédio que está do lado da estação de metrô, do lado da estação de trem. Trabalham lá 3.600 colaboradores, ele ainda tem capacidade para mais, para 4.000 colaboradores. Temos atendimento, mais ou menos 33% dos nossos atendimentos são 24 horas. Então, é uma operação de guerra. Sinistro, assistência, né? Vou falar um pouquinho, saúde, são todos produtos da Porto Seguro que funcionam 24/7. 80%, mais ou menos 82%, são de cliente e 18% dos contatos são contatos de corretor. Então, para a gente é muito importante zelar por tudo isso e é um diferencial. Além de estar num ambiente totalmente Porto Seguro, que reflete a identidade da Porto Seguro, reflete o jeito de ser Porto Seguro, são funcionários, então é o nosso jeito de entender que tratando bem nosso colaborador, ele vai tratar bem o cliente. Sem dúvida, é um desafio inclusive, né, Felipe, para a gente manter todo esse time que não é pequeno, muito capacitado, muito treinado, você tem que escalar, né, as escalas, tem uma agenda, é um desafio, não é, Felipe? É um desafio, mas o pessoal está trabalhando, assim, depois eu posso voltar, que seria um prazer para te falar mais de atendimento. Vamos falar um pouco de novidades? Vamos lá. Porque a gente tem paixão por resolver problemas ou criar coisas novas, né? E muito que a gente vai ver aqui é o próprio corretor que dá retorno. A gente tem uma criatividade boa, a gente inventa muita coisa, mas está próximo do corretor, dos nossos almoços, nas conversas. Você, representante do corretores, faz com que nós façamos todas essas coisas que eu vou mostrar aqui. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar, né, Marcelo acabou de falar de
de sinistro, né? Eu estou pegando coisas bem recentes, tá, Eva? Tem coisas do passado, tem coisas que eu vou fazer no futuro. Não vai dar spoiler, vou falar só do que está implantado. Perfeito. Ou muito próximo de implantar. Perfeito. Então, acho que o primeiro movimento aqui, o Marcelo falou de sinistro, o sinistro tem evoluído muito digitalmente, é a nossa capacidade agora de fazer o anexo de documentos no sinistro, né? E não é qualquer documento, além do chat, dizer qual é o documento que falta, e não dar uma lista de documentos genérica, ele já permite que você anexe esse documento e já valida tudo automaticamente. Então, esse movimento é um movimento de dia 3/8, então ele é bem recente, mas a gente já viu satisfação de 83%. Então, são coisas muito novas, muitas implantações e que a gente se orgulha muito, né? E que já agiliza também para o corretor bastante. Demais, né? Demais, né? Outro tema muito importante é o chat automóvel, né? Então, o chat automóvel ele foi sendo criado, ele foi sendo distribuído no call, ele tinha vários pontos de contato. O que nós fizemos agora no dia 25/8, é bem recente, e eu estou mais preocupado em fazer as modificações do que dar notícias dela. Então, a gente quer ser mais rápido do que a capacidade de comunicação, certo? Perfeito, perfeito. Eu conto aí com os colegas da Comercial também para ajudar nessa divulgação. Sem dúvida. Né? Então, dia 25/8, a gente unificou o chat do automóvel. Esse chat agora, em vez de estar em vários lugares espalhados, todas as funcionalidades estão no mesmo lugar e permitem que, por exemplo, você entra para falar de uma vistoria prévia, né? Antes você tinha que navegar, procurar, porque já passou da vistoria prévia. Agora não, a gente consegue transferir dentro dessa vistoria prévia, então a gente unificou os chats, a gente simplificou a navegação, então a gente trocou essa navegação e um pedido do corretor muito forte que era, poxa, me deixa falar com o humano. Então a gente cortou muito a jornada do corretor. A gente está falando de jornada, né? O Jaime falou de jornada, o Marcelo falou de jornada. Esse foco na jornada, de entender como vocês precisam que o programa seja resolvido, como você precisa que a jornada seja feita, é o nosso foco. E aí, não é só atendimento, produto, assistência, todos nós trabalhamos juntos para isso. Então, toda essa evolução que a gente fez no automóvel, reduzindo o esforço, agilizando o atendimento, ela já está pronta, dia 25/8, virá uma nova release, agora no 19/6, também com o financeiro do automóvel. Então, hoje o financeiro está apartado, a gente quer conseguir colocar tudo do automóvel junto do automóvel. Aí vamos partir também em outubro. 15/9, né? 15/9. Entra Financeiro essa nova jornada. e sinistro alto. Então, a gente acaba de centralizar todo o chat do sinistro, tudo que é sinistro, tudo que é automóvel, num lugar só. Isso é muito né? legal. Fazemos uma validação 28/9 com alguns corretores que usaram a plataforma. Então, a gente está mapeando todo mundo que está usando para depois chamar e entender o que funcionou, o que não funcionou, o que foi bom, o que não está bom, para conseguir evoluir. Dia mês 10, a gente entra com ramos elementares, vida e consórcio. Mês 11, cartão de crédito. No mês 12, fiança e previdência. Então, toda essa revisão de chat, ela é um pedido do corretor e a gente está correndo bastante com isso. Ah, Felipe, por que não entregou tudo no dia 15/9? Porque a gente sente que é urgente. Então, o que a gente pode entregar primeiro, a gente quer entregar primeiro, entrega. E a partir daí, vamos continuar evoluindo, até porque eu tenho certeza que no almoço de corretor a gente vai vir mais pedidos, mais necessidades e a gente vai ter prazer de atender, tá? E tem almoço vindo aí, em breve. Opa, um prazer. O próximo, o tema são canais telefônicos, né? Então, um movimento grande que a gente fez, que um grande patrocinador aqui foi o Jaime, muito próximo, né? Tudo aquilo que afeta, estamos falando de automóvel hoje, mas tudo aquilo que afeta o automóvel, gente, está muito próximo do Jaime, está muito próximo da Eva, de mim e do Marcelo. A gente está sempre muito junto. Então, apesar do financeiro não estar hierarquicamente debaixo de nós, sim. Né, foi um foco muito grande, a gente já mexeu muito na orelha do financeiro, ela está muito facilitada, está bem pronta. Ainda tem mais uma evolução, mas ela está muito modificada. E já em agosto, né, fizemos novas opções de atendimento para assistência e sinistro alto. Então, o que é isso? O corretor, até então, ele só tinha um canal para falar de sinistro e assistência, que era o canal do cliente. Então ele entrava pelo canal do cliente e era atendido por lá. A partir de 31/8, né, bem recente, bem próximo agora, a gente criou no 300 Fácil um canal para o corretor falar de sinistro e de assistência. Um canal exclusivo. Exclusivo. Então seja, ele não entra mais tendo que na fingir fila. de que é cliente, Isso. ele vai ser atendido, a gente sabe que é corretor, ajuda a identificar o corretor, a gente quer dar um atendimento personalizado, preparado para o próprio corretor. E às vezes o corretor ele sabe mais que a gente.
A gente tem que reconhecer Com isso. certeza. Né? Com Então, certeza. quando ele liga, a gente sabe que é legítimo o que ele está precisando e ele tem um conhecimento. Então, a gente precisa que o atendente também seja direcionado para os mais experientes, que é uma coisa que a gente faz aqui por trás, né? E que ele seja tratado tal qual ele é, um parceiro de negócio super importante, corretor é para sempre. Então, a gente tira ele do caminho do cliente e cria um caminho exclusivo para o corretor. Essa é uma notícia muito boa, Felipe, que também é um pedido bem antigo aqui dos nossos corretores, né? E estamos correndo bastante para atender junto com o pessoal do automóvel. Outro tema também hoje, o automóvel tem 8 telefones. Em novembro nós unificamos os telefones do automóvel, então sempre em cima do 300 Fácil a gente vai ter tudo aquilo que é do automóvel no canal só. E aí vamos para os ramos alimentares, vamos para tudo. Por que a gente experimenta muito automóvel? Porque tem um volume, a gente entende que o corretor tem essa necessidade e é uma boa escola. Então, na medida que a gente faz um e funciona, e a gente aprende o que funciona melhor e o que funciona pior, a gente começa a replicar para os demais produtos. Assim, é mais rápido do que fazer e errar em vários lugares, né? Então, a gente prefere fazer o movimento começando pelo automóvel. Essa é legal, né, Eva? Essa é boa. Até porque, né, a gente tem uma necessidade de concentrar o atendimento para o corretor não ficar indo aqui, indo ali, foi ali, não conseguiu, foi ali, não conseguiu. Isso não é legal, né? Não é legal. Até porque a gente tem corretores com vários níveis de conhecimento e de maturidade, né? Então você tem corretor que está mais tempo trabalhando, corretor que está menos tempo trabalhando, então a gente também tem que ir aos poucos, né, ajustando os processos para que todos eles tenham um atendimento de acordo com, né, a necessidade que você acabou de falar, né? Ele conhece mais do que a gente e muitas vezes ele precisa da gente também. Isso. E isso a gente sabe, né? A Eva acompanha bem, a gente tem 98% de nível de satisfação, 95% dos nossos corretores, dos nossos contatos dizem que o atendimento foi resolutivo. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. A gente quer mais, o que mais a gente pode entregar e melhorar para o corretor, né? Perfeito. Então, seguindo ainda essa linha, né? Existe um pedido do corretor já antigo, né? Que é como a gente trata os clientes da melhor idade. Esse pedido realmente assim é o concurso. Esse aí bate em todos os recordes. Esse bate todos os recordes. Isso. Então a gente teve 2 caminhos aqui importantes, né? O WhatsApp caiu no gosto do brasileiro, né? A gente tem uma plataforma que ela é claro que ela sempre pode evoluir, a gente continua evoluindo ela diariamente, mas hoje ela tem mais ou menos, para vocês terem uma ideia, o Marcelo está aqui na assistência, mais ou menos um pouquinho mais da metade dos contatos hoje são feitos via WhatsApp. A gente resolve o WhatsApp. Então, caiu no gosto do nosso cliente, do nosso corretor. Nunca foi uma imposição, sempre foi um caminho alternativo. Ele escolhe que caminho ele quer. Mas o que a gente percebe? Existia um pedido do corretor, que é para a terceira idade, é que a gente desse uma opção de atendimento humano. Então, já para o grupo do WhatsApp, 70 a mais, hoje tem mais ou menos 10 a 15% desses clientes, para a gente conseguir expandir. Depois que ele se identifica, a gente pergunta qual é o produto e dentro das opções daquele produto a gente oferece a ele falar com o atendente. Então, muita gente tem falado com o atendente, te direciona direto, então para a gente foi um benefício importante. Agora cabe a expansão na medida que, de novo, a plataforma foi alterada, foi testada, está funcionando, está adequada, a gente consegue expandir. E a URA também, a gente por muito tempo estimulou o canal digital, falava sobre o canal digital, a gente mexeu muito. Hoje a gente passa por uma saudação, identificação, menu principal e atendimento humano para todos os clientes que são 60 a mais, né? Em abril fizemos isso para assistência e sinistro, em junho para o cartão de crédito e agora em julho para o financeiro. Então se tornou já um modelo Porto Seguro que para clientes 60 a mais, daqui a pouco eu chego lá, né? A gente oferece direto. Vamos entrar nessa parte, Felipe. O atendimento humano, né? E com isso a gente simplificou bastante a jornada, encurtou bastante a jornada e todas as URAs, corretores que vão entrar agora, a gente tem mais URAs do que essas que eu estou falando, muitas delas a gente encurtou a jornada e tirou a jornada, né? Eva, eu queria comentar, né, que vão notar que o caminho do chatbot, do corretor, é um caminho de simplificação. Então tudo isso que a gente fez para o automóvel foi simplificação do processo, agilização e permitir que ele fale com o humano. Então, tudo isso aqui, Eva, são temas que a gente ouve em nossos encontros e as entregas estão aqui.
Felipe, olha, assim, meu sonho é que com o tempo a inteligência artificial ajude a gente já a ir traduzindo o que o corretor precisa. Isso. Aí, sem ele falar muito, a gente já devolve para ele a resposta. Olha que a gente poder pensar antes dele, pensa melhor ainda, né? É, porque a inteligência artificial serve para isso, para ir treinando. Então, ela já vai captando, né, os principais problemas. Né? Então, isso. E é sempre essa pergunta, que o que mais podemos fazer pelo corretor? Perfeito. Então, tem muita coisa feita, tem muita coisa para fazer, mas toda entrega dá muita satisfação para a gente. Essa é uma entrega realmente que atende muito importante a todos os pedidos dos corretores. Muito bom, Felipe. Então, muito obrigada por obrigado. isso. Muito bem, meus colegas. Então, aqui, mais ou menos dentro do nosso tempo, né? Acho que abordamos quase todos os temas, muitas entregas aqui. Podemos dizer que foi uma live para formalizar entregas de pedidos, prestação de contas, para muitos pedidos que nós temos recebido aí pelo Brasil afora, de todos os corretores. Mas agora vamos tentar aqui abrir um espaço para ver se nós temos aí perguntas. O Marcelo está aqui nos bastidores, né, e acompanhando aqui o nosso chat. O Marcelo que não é o Sebastião, é outro Marcelo, os Marcelos aqui. Mas, Marcelo, temos perguntas? A gente teve bastante pergunta, mas eu vou começar para o Jaime. A galera queria ouvir mais sobre o desenvolvimento do cotador. Houve muitos comentários sobre isso e como a gente está atuando nas dificuldades sistêmicas dos corretores na utilização. Essa é a primeira. Tá bom. Marcelo, a gente, desde o ano passado, né, quando nós implementamos a plataforma, ela traz consigo, né, uma série de bons conceitos para os corretores, mas ela estava, muitas das vezes, não funcionando a contento, com instabilidade, ou lentidões, erros e assim por diante. Né? De lá para cá, a gente vem fazendo uma série de melhorias no cotador. Uma mais recente, por exemplo, a gente não permitia o corretor procurar um veículo pelo chassi, só pela placa. Então a gente acabou de implementar isso mais recentemente. Alguns corretores, aí eu cito o Mendonça aqui, que está sempre junto da gente aqui, falava sobre a dificuldade de encontrar cotações já feitas, porque no histórico de ofertas não ficava muito claro exatamente quais eram as coberturas, limites e por aí vai. Entregamos na última sexta-feira, por exemplo, agora todo esse histórico das cotações feitas. Então o que eu posso dizer, Marcelo, acho que assim, muito já foi feito, mas ainda falta muito a fazer. A gente recebe os feedbacks dos corretores, a gente sabe exatamente onde é que são os pontos a serem desenvolvidos e estamos trabalhando para desenvolver. Um exemplo de coisas que a gente não implementou ainda, mas que nós já sabemos, por exemplo, é que o corretor nos pede um PDF, por exemplo, mais simples, com menos informações. Isso vai ser entregue, por exemplo, agora no comecinho de outubro. Então, ou seja, ou a gente está implementando, ou a gente está trabalhando para implementar. Mas mais do que isso, a gente está trabalhando de forma muito integrada aqui na Porto Seguro, para que, né, desde o acesso do corretor ao call até o cálculo, a gente pare de ter instabilidades. Nós tivemos hoje pela manhã uma lentidão, semana passada ficamos fora em alguns sistemas, 2 semanas atrás teve um não acesso ao corretor online. Então tem uma grande questão aqui, não só do automóvel, mas acho que da companhia, trabalhando para que essa questão sistêmica possa ser cada vez mais resolvida para os corretores de uma forma geral. E o automóvel, sem dúvida alguma, tem que fazer muitas melhorias, o call tem que fazer muitas melhorias, todo mundo trabalhando para que a gente possa fazer com que essa jornada do corretor ela seja fluida, ou seja, não pode ter instabilidade, não pode ter erros, e é nisso que a gente está trabalhando cada vez mais aqui para levar soluções para os corretores. Muito bom, Jaime. Podemos dizer, então, que a gente está sempre construindo em conjunto... Está melhor, mas está longe do ideal ainda. Temos consciência disso. Mas estamos sempre em conjunto, né? O corretor... Falando, trocando, se envolvendo. Ele se envolve, a gente vai lá, a gente senta lá na cadeira com ele, a gente olha. Então, assim, longe da gente querer ser o dono da verdade, a gente está apenas tentando melhorar esse processo, não é isso? Acho que só um reflexo para finalizar aqui, essa parte que é super importante. A gente tem noção de quantos corretores sofreram no passado e ainda sofrem em algumas situações. Mas a própria área do Felipe, de atendimento, né, quando as coisas estão muito, muito ruins, né, Felipe, sofre muito do ponto de vista de volume, do ponto de vista de reclamações. E, no geral, a gente tem notado, através de números, que isso tem diminuído. Sim. Seja os erros, seja os acionamentos, assim por diante. Mas, corretores, não estamos felizes, a gente sabe que tem muito mais para fazer. Estamos conversando com cada um de vocês. As questões todas estão sendo catalogadas e logo vocês vão tendo não só a estabilidade, mas as questões de usabilidade e de melhorias, seja no que for. Muito bom, Jaime. Mais perguntas, Mar? A gente tem mais algumas perguntas sobre a vistoria. Deu uma travada na hora que vocês estavam falando, então se você puder falar de novo sobre a vistoria prévia, só para deixar para todo mundo.
nós começamos um processo já com alguns corretores usando essa nova jornada, onde dentro do cálculo, você corretor vai fazer a cotação, tem as 3 ofertas ali, mais ofertas até, né? Porto, Azul e Itaú. E no próprio sistema de cotação, o sistema vai indicar se precisa ou não de um agendamento de vistoria prévia. No único lugar, no mesmo sistema de cotação. Ou seja, você corretor não vai mais precisar sair da cotação, acessar uma outra aba do corretor online para fazer esse agendamento. Vai ficar tudo integrado na sua jornada de cotação. Então essa é a primeira melhoria para evitar que você acesse mais de um sistema. A segunda melhoria, todos os dados carregados automaticamente. Então todos os dados que estão na cotação são transportados automaticamente por agendamento da vistoria. Onde o corretor basicamente vai escolher qual é o endereço da vistoria prévia, qual a data para realizar aquela vistoria e qual é o ponto de contato para a gente poder fazer aquela vistoria prévia. Ou seja, o único lugar para acessar, todos os dados disponíveis no mesmo lugar. E por fim, eu comentei aqui mais cedo, que 1/3 quase das vistorias prévias são dispensadas. Então, ou seja, o sistema vai te indicar claramente se precisa ou não da vistoria, uma boa parte delas são dispensadas. Quando você tiver a necessidade de realizar a vistoria na mesma jornada de cotação, você já vai fazer esse agendamento. E, obviamente, com poucos cliques, com poucos dados adicionais sendo informados. Então, de novo, vai facilitar essa jornada, fazer o corretor digitar menos dados e, a partir daí, o corretor investir mais tempo falando de clausulados, coberturas, limites, que é o que o corretor sabe fazer de melhor. Muito bom. Vamos lá, Marcelo? A gente tem uma para o Gilmar, para ele reforçar para a gente sobre a mudança da Azul para 200 km ao invés de 400. Gilmar, você está aí? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Ótimo que eu possa reforçar aqui, até para tranquilizar os corretores. Primeiro, por que nós estamos implementando a cláusula básica com 200 km? Porque mais de 20% de todas as cotações no mercado, elas apresentam uma cláusula com 200 km, enquanto a Azul só apresentava o mínimo de 400. Então, isso é o primeiro ponto e nos faz agora estar num nível de cotação que a gente chama de mais low cost, ou seja, do preço mais barato. Porque muitos clientes voltam a querer também ter essa possibilidade, que às vezes o cliente anda um pouco com o carro, só na cidade, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria tranquilizar os corretores o seguinte, a cláusula de 400, ela passa a ser de 500. Então, a notícia boa é que nós temos a básica de 200 e aquela que era 400, ela vira 500 com a mesma competitividade que nós tínhamos em 400. Portanto, o seguro não fica mais caro. O que nós fazemos é tornar com a cláusula de 200 o seguro mais barato para esses novos entrantes, para a inclusão securitária, como foi bem falado aí pelo colega Jaime. Tá? E, por último, eu quero dizer assim, hoje, na carteira de vocês, todos os clientes que só têm a cobertura mínima estão com 400. Hoje nós temos 400, 1.000 ou limitada. Aqueles que têm 400 na renovação, aqueles clientes, vão, ao receber a renovação a partir de outubro, vai ser implementado em outubro, o que está em 400 km passará a ser 500 e não 200. Passará a ser 500 sem aumento de custo, sem aumento de preço. Portanto, a gente, ao colocar 500 no lugar de 400 sem aumento, também dá uma notícia boa, que a gente dá mais ali uma cota de mais 100 km. Tá? Não se preocupem, a medida é para a inclusão securitária, para esses clientes que chegam, se adequar às cotações de mercado. Quem quiser contratar 500, terá a mesma competitividade de 400, e quem está na renovação vai receber uma cláusula de 500 com a precificação da de 400. Então, é só para complementar aí, porque a notícia é boa para os corretores em termos de competitividade, em ambos os lados, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada. O Marcelo, você sabe que o meu ponto falou aqui comigo, então eu vou ter que interromper a sua pergunta, porque o ponto trouxe... Ô Jaime, que história é essa de ter 4 dígitos, digitar 4 dígitos para tirar um PDF? Isso aí é... meu ponto direto com os corretores, eu tenho um ponto direto com os corretores aqui. Eles estão falando isso, como assim? Tem uma questão de LGPD, né, de Lei de Proteção de Dados,
que os PDFs de apólice são documentos oficiais, né? Você precisa ter um mínimo de senha para as pessoas poderem acessar. Senão qualquer pessoa pode intervir naquele documento, abrir e pegar todos os dados dos clientes dos corretores, né? Ter acesso ao CPF, ao e-mail, ao endereço e assim por diante. Então isso já era comum, né, aos extratos de cartão de crédito, por exemplo. Isso também passou a ser verdade aqui para os dados de apólice. Ou seja, por ser um documento oficial, você não pode ficar transitando, né, o CPF das pessoas, o endereço das pessoas, sem que você tenha um mínimo de proteção ali. Então, eu não sei se provavelmente, né, os corretores não devem estar gostando muito disso, mas é uma questão necessária, uma questão legal da gente poder proteger os dados das pessoas. E os corretores, né, são guardiões conjuntamente conosco, né, dessas informações. Sim. Então, se alguém, obviamente, acabar de forma indevida tendo acesso àquele documento, ele certamente não vai conseguir abrir se não tiver esses 4 dígitos para poder acessar o documento. Proteção para o corretor também. Proteção para o cliente. Muito bom. Então agora, vamos lá, Marcelo, mais alguma questão importante para a gente? A gente teve muitas perguntas, então a primeira orientação que fica é que todos os comerciais estão à disposição para ouvir e responder todos os comentários e sugestões. Todo corretor tem um comercial que acompanha de perto e pode ouvir e conversar e ajudar a endereçar todos esses pontos trazidos aqui nos comentários. Por conta do horário, a gente vai encerrar a transmissão. Bom, Marcelo, além dos comerciais, nós também aqui, toda a produção, tem acesso depois a todas as perguntas, comentários que foram... Dedicam, né, o tempo de vocês para nos acompanharem. Saibam que a Porto Seguro tem um compromisso muito forte com vocês, de longos anos, longa data. Quando a gente fala que corretor é para sempre, não é por acaso. A gente reconhece que tem evoluções acontecendo, que faltam coisas para a gente fazer. O nosso compromisso diário aqui, e a gente faz isso com muito afinco, né, nas nossas reuniões, nos nossos debates, nas priorizações dos nossos times, é para que a gente faça tanto do ponto de vista de produto, quanto do ponto de vista de entregas, quanto do ponto de vista de sistemas, que a gente sabe que ainda está deixando a desejar, uma melhoria para vocês corretores. Então o nosso compromisso aqui vem de longa data, a gente agradece muito tudo que vocês fazem aqui com a Porto Seguro, a paciência que vocês têm com o seguro de automóvel, o quanto vocês gostam do seguro de automóvel, e a gente sabe do tamanho da responsabilidade que temos aqui para fazer cada vez mais as jornadas serem mais fluídas para vocês corretores. Até lá, nos colocamos à disposição sempre, qualquer um de nós executivos, jaime.soares@portoseguro.com.br é o meu e-mail, precisando de alguma coisa que envolva as operações, ou para bater um papo, ou para sugerir novos produtos. Estou sempre à disposição de vocês corretores e meu muito, muito obrigado por vocês dedicarem esse tempo para estar com a gente aqui nessa tarde de segunda-feira. Muito bom, Jaime. E o Gilmar? Gilmar, consegue falar? Sua conexão não está muito legal, mas vamos ver se consegue dar pelo menos um. Então, obrigado pela oportunidade. Eu acho que foi uma tarde espetacular. Eu tenho muito orgulho de trabalhar numa companhia, de dirigir uma companhia que foi construída a partir da... Os corretores sempre tiveram um projeto que completa 20 anos agora. É incrível, desde que nós começamos em 2003. E isso nós temos muito orgulho e muito respeito. Todas as pessoas que chegam aqui, a gente fala assim, ó, primeiro... Então, a gente trabalha todo dia com esse carinho, com essa vontade, com a humildade de melhorar. Então, eu também estou sempre à disposição aqui, né? Muitos corretores me conhecem. E para aqueles que têm, meu e-mail é gilmar.pires@azulseguros.com.br. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os corretores. Muito bom. Bom, corretoras e corretores, estamos chegando ao fim dessa live. Obrigada pela participação de vocês, obrigada por estarem todo esse tempo aqui ouvindo a gente. É um negócio extremamente importante e relevante para Porto, para o mercado e para vocês. E eu quero dizer aqui como recado final, está chegando aí daqui a pouquinho, setembro começou agora, mas a gente já está pensando em outubro. Porque outubro a gente comemora o mês do corretor e nós estamos preparando uma agenda bem bacana, cheia de coisas legais aqui para vocês. Então acompanhem as comunicações que vão estar dando aí bastante informação para vocês poderem participar com a gente de todas essas agendas que estão sendo feitas com muito carinho para vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por nos apoiarem, estarem sempre contribuindo com as suas ideias, sugestões, críticas. E o meu e-mail eva.miguel@portoseguro.com.br. Para quem precisar também, eu estou super à disposição. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, corretores.